Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Arvind e nesta aula nós vamos falar sobre a introdução à análise combinatória. Vamos ver então o princípio fundamental da contagem. Muito bem. Bom, vamos imaginar aqui a seguinte situação. O que a gente quer fazer no princípio fundamental da contagem é aprender técnicas de contagem. Nós vamos ver de quantas maneiras diferentes nós podemos contar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu lanço uma moeda e dois resultados são possíveis. Quando eu lanço uma moeda, é porque eu quero ver se vai dar cara ou se vai dar coroa. Se eu tenho 10 pessoas e dentre essas 10 pessoas eu vou escolher um, então eu tenho 10 possibilidades diferentes, quer dizer, 10 maneiras diferentes de escolher uma pessoa. Mas, e se eu tiver um grupo de elementos e querer escolher mais alguns desses elementos? Por exemplo, se eu tenho 10 pessoas e preciso selecionar duas, preciso selecionar três. Então, algumas técnicas nós vamos aprender e alguns detalhes também serão importantes que a gente tem que ficar atentos. Bom, vamos começar aqui de uma maneira bastante descritiva, que quando uma moeda é lançada, dois resultados são possíveis, cara ou coroa. Então, eu simbolizei aqui cara pela letra K e coroa pela letra C. Então, quando uma moeda é lançada, pode dar cara ou coroa. Vamos descrever todos os resultados possíveis para o lançamento de duas moedas. Então, eu vou lançar duas moedas. Então, nós podemos ter, olha, no primeiro lançamento, pode dar cara, ou pode dar coroa. Se no primeiro lançamento deu cara, no segundo, né, para a segunda moeda, pode ser cara ou coroa. Mas se na primeira moeda deu coroa, na segunda moeda também pode dar cara ou coroa. Então, nós podemos aqui descrever todos os possíveis resultados. Então, veja, olha, vou mudar a cor aqui. Ó, pode dar cara na primeira com cara na segunda. Pode ser cara na primeira e cara na segunda. Né? É só seguir a linha. Ó. Pode ser cara na primeira com coroa na segunda. Então, cara e coroa. Mas se deu coroa na primeira, pode ter dado cara na segunda. Coroa e cara. Ou pode ter sido coroa na primeira e coroa na segunda. Coroa e coroa. Então, observe que nós tivemos aqui quatro resultados possíveis: cara, cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa. Vamos ver um outro exemplo? Bom, Pedro, Biba e Zequinha vão disputar um desafio organizado pelo Dr. Vitor. Você que está me assistindo, reconheceu esses nomes? Se reconheceu, coloque aí nos comentários, por favor. Então, eles vão disputar um desafio organizado pelo Dr. Vitor para ver quem é melhor em matemática. Vamos descrever todos os possíveis resultados dessa disputa. Então, observe que agora eu tenho três elementos. Né? No primeiro exemplo, dois apenas, cara e coroa. Agora não. Quando eu escolher o primeiro, quer dizer, quem vai ser o primeiro colocado nessa disputa? Quem vai ser o melhor em matemática? Pode ser o Pedro, o Biba, a Biba ou o Zequinha. Então vamos começar aqui, ó. O primeiro pode ser o Pedro, pode ser a Biba ou pode ser o Zequinha. Mas se o primeiro foi o Pedro, o segundo colocado pode ter sido a Biba ou o Zequinha. Mas se foi a Biba, o segundo colocado pode ter sido o Pedro ou o Zequinha. Mas se o primeiro foi o Zequinha, o segundo colocado pode ter sido o Pedro ou a Biba. E o terceiro colocado? Então vamos aqui já para a descrição, olha só. Ó, então, seguindo aqui, ó, se o primeiro foi Pedro e o segundo foi Biba, ó, Pedro, Biba, o terceiro só pode ter sido o Zequinha. Mas se o primeiro foi Pedro e o segundo foi Zequinha, ó, Pedro, Zequinha, terceiro colocado só pode ter sido a Biba. Vamos agora passar aqui para a Biba. Ó. A Biba foi a vencedora. O segundo colocado pode ter sido Pedro ou Zequinha. Então, Pedro, né? Ou ó, o Zequinha.
Então, o terceiro colocado, se foi Biba e Pedro, só pode ter sido Zequinha. Mas se foi Biba e Zequinha, o terceiro só pode ter sido Pedro. Vamos passar agora para as hipóteses do Zequinha ter sido o primeiro colocado. Então, se foi Zequinha e Pedro, então Zequinha, Pedro, a terceira só pode ter sido a Biba. Mas se foi Zequinha aqui, ó, e Biba, o terceiro só pode ter sido o Pedro. Então, vamos contar de quantas maneiras diferentes isso pode acontecer? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras diferentes. Então, é isso. Esse esquema que eu utilizei aqui em todos, esse desenho, né, seguindo essas linhas, nós chamamos de árvore. Então, a gente pode desenhar essa árvore e é só ir seguindo os galhos da árvore. Qual é o problema de se desenhar a árvore para escrever todas as possibilidades e contar? É que, se eu começar a aumentar o número de elementos, tivemos dois, Caro Coroa, aqui três elementos, Pedro, Biba e Zequinha, mas eu posso ter quatro elementos. Eu poderia ter colocado o Nino aqui, né? Também na disputa. Então, poderia ter quatro elementos, cinco elementos. O problema é que essa árvore vai ficando grande demais. E a gente começa a perder até a capacidade de desenhar, de ter um espaço, né, para desenhar isso. Então, a gente tem que ter uma maneira diferente de contar de quantas maneiras diferentes as coisas podem acontecer sem necessariamente ter que ficar desenhando. Então, vamos voltar para o primeiro exemplo? A saída é a seguinte, olha. Nós temos aqui duas moedas, né? Então, primeira moeda, ó. Primeira moeda, segunda moeda. Primeira moeda, quando eu lanço, tem duas possibilidades, cara ou coroa. Ó. Então, dois, porque pode ser cara ou pode ser coroa. A segunda moeda, quando ela é lançada, também pode ter duas possibilidades, cara ou coroa. E aí o princípio é multiplicativo, ó, é só multiplicar. 4. Observe que quando eu fiz a descrição e contei, também o resultado era de quatro maneiras diferentes. Então, a gente não vai precisar mais ficar fazendo esse desenho das árvores. A gente precisa saber contar. E para cada é, oportunidade, eu tenho que ver de quantas maneiras diferentes. Vamos passar aqui para o Pedro, Biba e Zequinha. Então, olha só. Na hora da disputa, ó, o primeiro colocado. O primeiro colocado pode ser qualquer um dos três. Então, o primeiro colocado, ó, tem três possibilidades, porque pode ser qualquer um dos três: o Pedro, a Biba ou o Zequinha. O segundo colocado, bom, se um, se um foi o primeiro colocado, é porque restam duas pessoas para disputar a segunda colocação. Então, eu tenho duas possibilidades. E se um foi o primeiro e o outro foi o segundo, só resta uma pessoa para ocupar a terceira colocação, quer dizer, o último colocado. Então, eu tenho três possibilidades para o primeiro colocado, um vai ganhar. Se um ganhou, sobram duas pessoas para disputar a segunda colocação, ó, duas pessoas, e aí uma vai ocupar a segunda colocação e vai restar uma possibilidade para a terceira, né, para a terceira posição nessa disputa. O processo é multiplicativo e a gente conta seis, ou seja, seis maneiras diferentes. Quando eu contei aqui no início, olha só, também era uma, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis maneiras diferentes. É isso. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre essas técnicas de contagem. Muito obrigado. Tchau.